Vimos que há uma restauração já prevista desde os tempos antigos pelos profetas. Rosh Shai, em que consiste ou como iniciamos esse processo de restauração? Então, como nós já dissemos no bloco anterior, quando Yeshua vier, o Mashiach vier, ele vai implantar esse processo de restauração da terra. Agora, para que essa restauração? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 28, Shaul Hachalia nos diz o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, no Mashiach. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o Mashiach, as primícias, depois os que são do Mashiach na sua vinda. É aqui lembrando nossos telespectadores que a gente falou em programa anterior sobre o tempo de recompensa dos santos. Então, os que são do Mashiach na sua vinda. Então esse seria o tempo momento de recompensa, certo de os salvos receberem a recompensa. Sim, o momento certo dos salvos receberem a recompensa, né, na vinda dele, né? E prossegue Shaul Hachalia dizendo o seguinte: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilada todo o império e toda potestade e força. Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui parece um pouquinho complicado, mas o que o texto quer dizer aqui? Que Yeshua vem, que o período milenial é um período em que todos os inimigos serão derrotados. Todos. Já de cara, a besta e o falso profeta já serão aprisionados. Satanás será aprisionado, serão lançados no lago de fogo. Satanás será aprisionado por 1000 anos. Ou seja, ele vai ficar inativo. Satanás e os seus anjos não vão poder mais atuar na face da terra. Será o primeiro aí a sair de cena. E nós temos isso no profeta Zacarias também falando aí que o espírito da impureza será retirado da face da terra. Exatamente. Esse é um dos detalhes, né? A prisão de Satanás no início do milênio, para que se implante o reinado de 1000 anos e para que comece efetivamente a transição do quê? Da terra, do estado que está, Caótico, para né? o estado edênico, paradisíaco. Então, de caótico para edênico. Exatamente. E o que mais que nós temos aqui? Convém que ele reine até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Yeshua. Então, Yeshua estará aqui reinando em nome de Hashem, né? Sim. Como um procurador de Hashem, até que todos os inimigos dele estejam subjugados. Uma pergunta que me ocorreu agora. Não poderíamos começar exterminando a morte? Não. Por quê? Não, porque a morte vai ainda ter o que fazer no juízo final. Então, nós sabemos que no juízo final, após o milênio, quando os ímpios vão ressuscitar, eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo, o que é chamado de a segunda morte. Inclusive, no próprio milênio haverá morte. É bom que se diga que no milênio haverá, inclusive, pena de morte para pecadores, né? Pecou no milênio, morreu. No milênio não tem espaço para o pecado. Não tem. A pessoa pecou, está sob maldição e morre. Até porque a gente até entende por que no milênio essas coisas são tão ferro e fogo assim. Porque hoje, no mundo atual, por mais que o ser humano tenha a capacidade de escolher não pecar, a gente sabe disso, mas ainda há a intervenção espiritual do diabo sobre as pessoas. Sim, há uma pressão diabólica. Tentando as pessoas, né? No milênio isso não haverá. Então, o homem... é como no Éden. Exato. Não existe. Então, se hoje existe a pressão do diabo, quer dizer que prendendo o diabo, como o senhor leu aqui, no início do milênio, ele não vai mais ter atuação, então se tem uma certa liberdade para se fazer as correções que são necessárias. Então, não existirá mais aquilo que o judaísmo chama de Yetzer Hará, a inclinação para o mal.
demoníaca, a inclinação para o mal que tenta o ser humano, coloca situações para que ele caia, isso não vai ocorrer no milênio. No milênio, o indivíduo que pecar, pecará livre e espontaneamente. E é por isso que o juízo será tão duro durante o milênio, entendeu? Então, a morte, como o Rosh Hashanah falou, terá uma participação no milênio. A morte, ela persiste durante todo o período milenar. No fim do milênio, quando então o reinado já está quase que totalmente purificado, se dá então a segunda ressurreição, a dos ímpios, porque os santos ressuscitam já na vinda de Yeshua e já se apoderam do reino. Nós temos a segunda ressurreição de juízo para os ímpios, e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, está escrito em Apocalipse. E por fim, então, a própria morte, já não tendo mais quem ela punir, ela é também punida, ela é extinta. Então, quando nós chegarmos ao fim do milênio, desse período de 1000 anos, nós teremos a morte também exterminada. Quer dizer que dali para frente, então, ninguém mais morre. Sim, não há mais morte, o mal está erradicado. É por isso que João, o apóstolo, Yohanan, ele disse: vi um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas passaram. Então, novo céu e nova terra. A terra está totalmente renovada e preparada para ser entregue ao Pai. Porque a finalidade aqui desse texto é dizer o quê? Que quando a terra, quando todos os inimigos estiverem subjugados ao Mashiach, ele entrega o reino restaurado ao Pai. O que Adão fez, entregou o reino a Satanás, ao diabo. O mundo está no maligno. E Yeshua vai fazer o contrário, vai entregar o reino ao Pai, vai devolver ao Pai o reino. Agora, pegando esse gancho aí do Rosh Hashanah, me permita um comentário, embora não seja o caso aqui das peculiaridades do reino do Mashiach, mais pormenorizadamente, mas o que me chama a atenção ainda no texto de Coríntios é que diz assim: mas quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Então, veja bem, aqui um texto clássico que já nos dá a ideia de que Yeshua e o Pai são duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes, que o Pai não está subordinado ao Filho. Não está subordinado ao Filho, e são duas pessoas diferentes. Para aqueles que dizem que Yeshua é o próprio Deus, né? O próprio Pai manifesto. Não é. A gente percebe aqui claramente que Yeshua ocupa uma posição de principado, né? Inclusive ele é chamado de príncipe das nações, e ele é príncipe, né? Filho de Deus. Agora, depois, ele então entregará o reino ao Pai. Então, novamente enfatizando, duas pessoas. Então, o que Yeshua fará nos 1000 anos é preceder o reino do próprio Deus, que também estará aqui pessoalmente após o período do milênio, com a descida das moradas dele, né? Da Nova Jerusalém, do tabernáculo de Deus com os homens. Mas, enquanto isso, o Messias reina para preparar o terreno, esse mundo, para recepcionar o Pai, já restaurado. Porque nós entendemos que no Éden, o Pai se fazia presente aqui na Terra. Exato. E isso já não foi mais possível naquela proporção, né? Ele habitar aqui na Terra. Isso já não foi possível. Então isso vai ocorrer. O Pai, Exato. Quando Deus chamou Adão lá no Éden, ele estava aqui na Terra chamando Adão e conversava diretamente com Adão. Ele se relacionava direto com o homem, porque não havia o pecado. Aí, exato, a partir da entrada do pecado, se cortou, criou-se uma barreira entre Deus e os homens, que só... O que nós recebemos aqui, inclusive a gente falou em programa anterior a respeito dessa questão da Trindade, né? A gente falou que o que nós recebemos aqui é uma porção do poder de Hashem, do Espírito dele, uma porção do seu poder que nós temos aqui no nosso meio. Nós não temos a plenitude de Deus aqui. Exato. Porque se Deus se manifestasse aqui em sua plenitude, ninguém suportaria a sua presença. Agora, no milênio, o que a gente percebe é que a glória do Senhor encherá toda a terra, né? Ela estará... Inclusive o Espírito Santo aqui, para aqueles que dizem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, né? E que não é verdade, na verdade o Espírito de Deus que estará agindo através do próprio Messias que estará reinando, né? Inclusive auxiliará nesse período do milênio. E todos virão a conhecer o Senhor, aí terá todo aquele período em que Israel ensinará as nações. Então, agora deixa eu chamar um outro assunto que foi muito comentado aqui,
o Mashiach vai assumir o trono, o Mashiach vai reinar, e no final do período de 1000 anos ele entrega, ele devolve o reino ao Pai. Um reino pressupõe um trono, um local de governo. Aonde está o trono do Mashiach? Hoje e também dentro daquele período milenar. Eu vou te dizer o seguinte, o trono do Mashiach está no reino do Mashiach. Entendeu? O trono do rei da Inglaterra tem que estar na Inglaterra. Agora, certo. Eu acho que a pergunta é a seguinte, onde é o reino do Mashiach, né? Então convém a gente esclarecer que interessante Yeshua essa hoje, pergunta. que Yeshua hoje, de acordo com o Apocalipse, Yeshua está assentado hoje em um trono. Apocalipse 3:21 diz assim, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então significa que Yeshua, hoje, ele está assentado num trono também, mas não no trono dele. Ele está no trono do Pai, com o Pai. E ele não está reinando lá, ele está numa função de mediador, de intercessor. Então ele intercede por nós. Nós pedimos a Hashem, ao Pai, isso é muito importante. Alguém me perguntou, então eu peço para Jesus para ele pedir para o Pai? Não. Você pede ao Pai em nome de Yeshua. Então ele hoje é um intermediário entre nós e Hashem. Então, mas hoje, não está reinando. Hoje ele está no trono do Pai. Junto com o Pai. E quem reina é o Pai. Quem reina é o Pai. Agora, e num texto que nós lemos no bloco anterior, se não me engano estava em Mateus, dizia que ele viria para o seu reino e se assentaria no seu trono. E daí ele fala aos discípulos, e vós vos assentareis também em 12 tronos. Quando ele voltar, Mateus 19:28 diz, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quer dizer, quando ele se assentar, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Trono de glória não é no céu? Não. Porque Yeshua, veja bem, Yeshua, ele passou tudo que ele passou na condição que ele estava, né? Ele venceu o inimigo, venceu a morte, como sem pecar, homem, né? Nesse caso, como homem. Então ele foi exaltado, ele foi premiado por Hashem por ele ter vencido. Né? Certo. E um dos prêmios dele é ocupar o trono de Davi e reinar. Né? Trono de Davi. O trono de Davi. Isso Lucas nos fala a respeito desse trono. Né? Que quando ele vier, Lucas 1:31-33 nos fala que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para todo sempre na casa de Israel. Esse texto, quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Yeshua. Então, dizendo que ele reinaria sobre o trono de Davi. Mas daí não seria só sobre Israel? A dificuldade também do nosso povo, muitas vezes, entender essa questão de Yeshua como Mashiach, é porque eu não sei, eu tenho a impressão que o nosso povo esperava um Mashiach que viesse somente para cuidar do povo de Israel. Resolver o problema político, libertar de Roma, e libertar hoje também dessa pressão das nações. Mas o reino do Mashiach é muito mais amplo que isso. O Mashiach vem não somente para reinar sobre o nosso povo de Israel, mas sobre todo mundo. E aí a gente tem que levar em consideração, por exemplo, textos como de Isaías, capítulo 2, que fala que nesse reino, né, de Sião sairá a lei, e a palavra de Sião sairá a Torá, e a palavra do Senhor de Jerusalém, não é? Então ali nos demonstra que todas as nações virão em Jerusalém buscar o favor do Senhor, aprender a Torá. Então esse período milenar será o tempo em que todas as nações irão. Então o reino de Yeshua não é somente sobre o nosso povo de Israel, mas é sobre toda a terra o reino do Mashiach. Agora ele é a partir de Israel, né? O reino do Messias acontecerá a partir do Monte Sião, né? A partir
de Jerusalém, para com todo Israel e a partir de Israel para com todas as nações. Digamos assim, que Israel será o centro da humanidade, né? O centro do mundo. Inclusive a fé judaica defende a ideia de que Israel é o centro do mundo, de que Jerusalém está no centro do mundo. E realmente, no reinado do Messias, politicamente até, será o centro da humanidade, a capital do mundo. Hoje tanto se fala, né, nas grandes potências como capitais mundiais. A grande potência e a capital mundial durante o milênio será Jerusalém. Rosh Hashanah falou agora do governo em Jerusalém. E o Rosh Hashanah falou que ele se assentaria no trono de Davi. Então essa Jerusalém não é celeste. Não, de maneira nenhuma. Até porque a Jerusalém celeste, de Apocalipse, versículo 21, e de Isaías, também mencionado Isaías, só virá após o milênio. Porque quando Hashem voltar a habitar nesse mundo, o mundo já estará restaurado. E até cabe aqui uma alusão. Hashem vinha visitar o homem no fim da tarde de cada dia. O Hashem virá novamente habitar com o homem no fim dos dias do Messias. E os dias do Messias são comparados a um tempo de preparação. Fazendo uma alusão assim, bem rápida, é como se disséssemos que seria uma espécie de sexta-feira profética. O tempo da preparação para o dia perfeito, do tempo do reino de Deus, ou seja, o Shabat, quando o Shabat que nós celebramos hoje, o sábado, se cumprirá literalmente no seu aspecto profético. Descanso para todos os justos da terra. Voltamos no próximo bloco.